Olá, o Sindepres Entrevista conversa hoje com o Dr. Alberto Rolo. Ele é professor de Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço, Cleide, agradeço o convite à diretoria do Sindepres para tratar de um assunto que é tão importante hoje no Brasil e que causa algum tipo de espanto ainda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas mudanças na lei eleitoral brasileira, que já vai passar a valer agora em 2015, e falar um pouco também desse cenário político que a gente está vivendo atualmente. Professor, antes de a gente entrar aqui na nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua profissão, falasse um pouco sobre sua atuação, a formação do professor e falar um pouco desse trabalho na Universidade Mackenzie. Eu sou advogado, né, de profissão. Na minha família todo mundo trabalha no direito, meu pai, minha mãe, meus irmãos, também tem uma cunhada. Então, mais ou menos que nasceu no sangue. E é engraçado que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas teve algum tipo de pressão, né? Para todo mundo fazer direito e não teve mesmo. Foi naturalmente. Decisões. Até por ver, né? Ver os pais trabalhando e a gente acabou entendendo que aquilo era importante, que aquilo era interessante para fazer como profissão e todo mundo acabou seguindo a mesma trilha. Eu me formei no Mackenzie e hoje estou dando aula lá já tem quase 20 anos. Tá. Pós-graduação na PUC e na São Francisco. Né? Ok. Vou, na verdade, adiar um pouquinho o início da nossa conversa. A gente não está fugindo do tema de hoje, mas eu quero começar essa conversa falando com o professor o seguinte. É recente a inserção dessa disciplina nas universidades, que é Direito Eleitoral, como obrigatória. O senhor atribui, por exemplo, essa decisão tão demorada como um atraso e uma forma de fazer com que a população não se interessasse por esse assunto? Eu prefiro não pensar por esse lado, Cleide, mas é verdade, isso que você está dizendo, a adoção, né, da inclusão dessa disciplina de direito eleitoral é muito recente, como disciplina obrigatória no Mackenzie nós temos há praticamente 3, 4 anos só. Agora, eu quero acreditar que isso é um reflexo do amadurecimento da sociedade, né? Vendo e entendendo que esse assunto é importante e é relevante, sim. Ao invés de a gente achar que política é uma coisa ruim e a gente tem que se afastar da política, ao contrário, política é uma coisa necessária. Quanto mais a gente entender, quanto mais a gente pesquisar as regras, a gente tem condição de votar nas pessoas certas e melhorar as condições do Brasil. E mudar especialmente o que a gente tem vivido hoje, né, professor? Com certeza, isso eu insisto muito com meus alunos. Eu falo, olha, e nesse ponto, né, eu diria que é interessante, né, é ruim, mas é interessante que a gente tem exemplos todos os dias. Exatamente. Quer dizer, eu vou dar aula e falar, ó, o jornal de hoje tem tal notícia, a rádio de hoje, a televisão tem tal notícia. Então, vamos examinar essas notícias à luz do direito. É lógico que eu não partidarizo as aulas. Não importa se é A, se é B, se é partido A, se é partido B. Isso não importa. O que importa é a situação jurídica. E a gente vai na lei eleitoral, a gente vai na Constituição e examina o caso concreto. Então, exemplos não faltam. É verdade. Professor, agora sim a gente já entra aqui mais diretamente no nosso assunto do dia. Eu queria que o senhor explicasse aqui para os nossos telespectadores e internautas, para quem nos está assistindo, aconteceram algumas mudanças na nossa lei eleitoral e essas mudanças vão valer a partir das eleições de 2016, que são as eleições municipais que vão escolher prefeitos e vereadores, né? O senhor pode explicar para a gente quais foram essas mudanças e a importância de cada uma delas, por favor? Então, Cleide, juntamente com esses escândalos que a gente tem visto, né, e alguns mais antigos, outros agora no presente, surgiu a discussão e a cobrança da sociedade, de setores organizados da sociedade, por algumas alterações na lei eleitoral. Então, esse assunto de reforma política foi um assunto que praticamente ganhou força a partir de 2012, 2013, e setores da sociedade organizada passaram a discutir com maior ênfase esse assunto, a sociedade também passou a cobrar, até que culminou com essas alterações pontuais que a gente teve em 2015. Alguns criticam essas alterações, dizendo que elas foram muito pequenas, ficaram muito aquém daquilo que a gente realmente precisava para ter alterações e mudanças significativas. Eu prefiro pensar que foi aquilo que foi o possível naquele momento. O senhor é otimista, né? Eu sou otimista. Nesse passo que já foi dado. Que era o que foi possível fazer naquele momento. E mesmo assim eu destaco alguns pontos para responder objetivamente a sua pergunta. Sim. Por exemplo, a tal proibição de doação de pessoa jurídica. Hoje a gente vê, e aí eu volto aos exemplos, né? Vê nos jornais, vê na televisão, a turma dizendo, não, mas essa doação de campanha eu recebi foi devidamente registrada na Justiça Eleitoral, nas contas de campanha. E muitas vezes é verdade, muitas vezes é correto, eu não duvido disso. Só que o problema não é só registrar
a doação na Justiça Eleitoral, é saber a origem daquela doação. Então, se a empresa A, B ou C pôde doar aquele volume de dinheiro, precisa saber como esse dinheiro entrou no caixa da empresa. E aí, hoje em dia, a gente tem aí pistas, né, e exemplos da onde veio esse dinheiro, para depois poder doar e poder aparecer na televisão e dizer, não, mas isso está registrado na Justiça Eleitoral. Então, esse é um ponto importante, apesar do STF já ter decidido, né, mais ou menos caminhou juntamente com o Congresso, o STF decidiu que era inconstitucional a doação de pessoa jurídica, mas o Congresso foi lá e aprovou na lei também esta vedação. Então, a partir de agora, e essa é a primeira eleição, 2016... Esse já vai estar valendo, que né? não tem mais dinheiro de pessoa jurídica. Agora, uma coisa que é importante, eu às vezes atendo consultas e palestras que a gente dá, o pessoal acha que doação de pessoa jurídica é só o dinheiro, R$1.000, R$5.000, R$10.000. Mas não é só isso, não. E acontecia muito nas últimas eleições, que é a cessão, um empréstimo de algum bem. Quer dizer, alguém empresta uma casa para fazer comitê, um imóvel para fazer comitê, empresta carro. Grandes empresas emprestavam helicóptero, emprestavam avião para o candidato se deslocar. Agora não pode mais. Nada disso mais. Então não é só o dinheiro. Qualquer bem, a gente chama isso, né, de doação estimável em dinheiro. Qualquer bem que tenha um significado. Isso está completamente vedado a partir de 2016. Então, esse é um ponto significativo. Segundo ponto interessante e relevante, que foi proibir a mudança, né, a renúncia de candidatos às vésperas da eleição. É engraçado, Cleide, e também é aquela história, é engraçado e triste ao mesmo tempo, que na última eleição de 2012 houve vários candidatos que renunciaram à candidatura na véspera da eleição. E é na véspera, literalmente, só para o telespectador lembrar, a eleição é no domingo, né? Sempre no primeiro domingo de outubro do ano da eleição, no primeiro turno. O pessoal renunciou no sábado. E por que renunciou no sábado? Porque não dava tempo de mudar a foto na urna. Então, o eleitor, quando foi votar na manhã seguinte, votou na foto de um, como diz a Justiça Eleitoral e confirmou, mas elegeu outro, né? E o Ministério Público chamou isso, naquela época, de golpe. Mas foram dezenas de municípios no Brasil inteiro. Então, uma alteração importante que a lei fez no ano passado foi permitir, lógico, ninguém é candidato enquanto não quiser mais. Quer dizer, eu tenho direito a renunciar. Claro. Mas prazo, 20 dias antes. Por que 20 dias antes? Porque dá tempo de mudar na urna eletrônica, dá tempo de todo mundo ficar sabendo. Então, essa é uma outra alteração. Outra alteração importante que aconteceu também em dezenas de municípios do Brasil. A gente também precisa lembrar que eleição não é só na cidade grande, não é só em São Paulo ou nos municípios do estado de São Paulo, é no Brasil inteiro. É todo o país, E né? o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Exatamente. Municípios, a maioria são municípios pequenos. Então, o que dizia o Código Eleitoral até o ano passado? Quando, por qualquer motivo, o registro do candidato que ganhava a eleição era cassado ou era indeferido, se o segundo colocado não tivesse, ou se esses votos anulados não tivessem alcançado a maioria dos votos válidos, assumiu o segundo colocado. Então, a gente teve muitos municípios onde assumiu o segundo colocado. Então, o pessoal criou esse raciocínio, né? Não, tudo bem, deixa ele ganhar a eleição, que depois eu vou lá e caço ele, eu vou lá e, de alguma maneira, questiono a eleição dele, aí eu assumo, mesmo sendo o segundo colocado. Quer dizer, o segundo colocado que não ganhou a eleição, acabava virando prefeito. Também era uma manobra adotada nas nossas eleições. Era um raciocínio. Também, agora, o Código Eleitoral diz o seguinte, se o primeiro colocado que ganha a eleição tiver o seu registro indeferido, tiver seu registro cassado, independentemente do número de votos, vai ter nova eleição. Então, sempre, agora a regra é, sempre nova eleição, se aquele que ganhou a eleição teve algum problema. E eu acho que, finalmente, para pontuar essas alterações, a gente tem sempre a famosa propaganda eleitoral, né? E eu acho que isso é ruim para a sociedade, porque a partir do momento que o legislador restringe muito a propaganda eleitoral, significa que os candidatos vão ter menos oportunidade para aparecer, para expor o seu nome. E aí me parece que a competição fica desleal. Alguém que é novo, como é que vai competir com alguém que já está tem uma lá, história, né? já tem uma história? Professor, eu vou pedir para o senhor para falar um pouquinho sobre essa mudança na propaganda eleitoral no nosso próximo bloco, pode ser? Pode ser. Ok. A gente vai para um próximo intervalo e voltamos em 1 minuto. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis.
veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepress, distribuindo sorrisos. Estamos com o Sindepress Entrevista, que conversa hoje com o Dr. Alberto Rolo. Ele é professor de Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, agora retomando aquele nossa conversa do primeiro bloco, o senhor falava então da mudança na propaganda eleitoral. E eu queria que o senhor explicasse quais foram essas mudanças e as consequências disso, porque tem um lado bom e tem um lado ruim, não é verdade? Pois é. Se a gente lembrar bem, o telespectador vai lembrar, nós já passamos por momentos onde era permitido, inclusive, entregar pequenos brindes, né? Sim. Uma já tivemos essa fase na política, né? Um chaveirinho, lembro disso. Um batom, uma régua, né? Tudo isso, a ideia naquele momento, e era legal, a ideia naquele momento era marcar o nome do candidato e não comprar o voto com uma reguinha, com aquela régua, uma canetinha. Necessariamente. Essa era a ideia, é marcar. Pelo menos eu marcava o nome do meu candidato, se eu acreditasse nele, com o número que está na reguinha, o número que estava no batonzinho. Em algum momento, a Justiça Eleitoral começou a entender que isso, talvez se não fosse na cidade grande, na cidade menor, significava algum tipo de vantagem para quem tinha dinheiro. E outra coisa, custava caro. Tinha candidato que tinha dinheiro para custear esses bens, né? esses brindes, e tinha candidato que não. Então, vamos fazer o seguinte, pensou a Justiça Eleitoral, olha, vamos mudar lá no Congresso Nacional e proibir, deixar todo mundo com igualdade na disputa. Então, esse é um ponto. Outro ponto, em algum momento também o telespectador vai lembrar, era permitido fazer outdoor. E outdoor custa caro, custava uma fortuna. Então, isso também significava uma diferença entre o candidato que tinha dinheiro ou partido e o que não tinha, não podia aparecer. Então, nessa alteração última que foi feita em 2015, foram restringidas mais ainda as possibilidades de propaganda. Então, hoje, basicamente, a gente vai ter adesivo, e a lei fala em tamanho, que é 50 por 40, adesivo, aquele plástico microperfurado, também adesivo, que vai no painel do carro atrás, no vidro traseiro do carro, distribuição de papel, famoso santinho, você vai ter as mesas de propaganda na rua, então o candidato pode ficar sentado atendendo os seus eleitores, distribuindo material. No bem particular também, antigamente podia pichar, podia colocar placa não pode mais, pichação não pode mais. Muita gente usou na eleição de 2012 cavalete, aqueles cavaletes que a gente colocava na rua. Também. Não pode nas mais, avenidas, nas avenidas, nenhum tipo de placa cavalete. O que pode no imóvel particular, privado? Adesivo e papel. Adesivo e papel. E mesmo assim tem tamanho limite, que é 0,5 metro quadrado. Então, o legislador veio ao longo do tempo, não foi só em 2015, mas veio restringindo e diminuindo as possibilidades de propaganda eleitoral. E aí, retomando aquele assunto do primeiro bloco, me parece que isso é prejudicial para a sociedade porque não permite uma disputa em condições de igualdade com quem já está. E eu falo isso para meus alunos, eu falo, olha, vocês que são líderes aqui, não só na classe, líder na faculdade, líder na agremiação da faculdade, como é que você vai competir com um sujeito que já é vereador há 2, 3, 4, 5 mandatos? Em alguns casos, como o senhor mesmo falou nos bastidores, alguns que são até 30 anos vereadores nas grandes cidades, por exemplo. Fica difícil, né? Quer dizer, como é que vai surgir uma liderança nova, né? Então, eu acho que, lógico, não dá para a gente usar a propaganda eleitoral com distribuição de brindes, por exemplo, para comprar o voto, mas restringir demais também me parece prejudicial. E aí, neste mesmo ponto, acho que aí é o último assunto que a gente pode falar de alterações do ano passado, é diminuição do tempo de propaganda. Sim. Se a gente pensar bem, até 2014, que foi a última eleição, não foi municipal, mas foi a última eleição com as regras anteriores, nós tínhamos praticamente 3 meses de propaganda. Julho, agosto, setembro. Porque a eleição é sempre no comecinho de outubro. Agora não. Agora a lei atrasou todo o calendário eleitoral. Então a propaganda pode ser feita só a partir de 16 de agosto. Então a gente vai ter aí praticamente metade. Vai dar um mês e meio. 35 dias de propaganda. Quer dizer, e aí eu volto a esse raciocínio. Para alguém que é novo, para alguém que quer se mostrar para a sociedade, para o eleitor, como é que com esse
tempo de 45 dias, que foi reduzido à metade, como é que eu vou conseguir mostrar a minha plataforma, como é que eu vou conseguir mostrar as minhas ideias para o meu município, seja prefeito, seja vereador. Então, me parece que essa diminuição... O Congresso não está errado quando diz que isso diminui custo. É isso que eu ia perguntar, professor. Qual foi o critério para poder chegar a motivação, a motivação principal foi a redução de custos, porque a gente tem aí campanhas milionárias, né? Milhões e milhões de reais. Então o raciocínio foi, bom, para diminuir custo de campanha, vamos reduzir tempo. Então esse é um raciocínio correto. Realmente vai reduzir o custo porque a gente diminuiu pela metade o tempo de exposição. Exatamente. Mas diminuição do tempo de exposição significa essa dificuldade de surgirem lideranças novas. Né? Professor, em algum momento há algum grupo que questionou isso, por exemplo, e que isso tem tido alguma voz, por exemplo, na possibilidade de reverter essa situação? Muito se discute nos bastidores lá do Congresso que essas alterações feitas em 2015 são mais ou menos um teste, porque a eleição é municipal. Né? Então, os nossos deputados, nossos senadores, colocam essas alterações para os vereadores e prefeitos, porque, de repente, alguma coisa que não dá tão certo assim, eles dá tempo de mudar para 2018. Eu tenho ouvido isso. Ouvido falar isso, né? Que aí aquilo que eventualmente não der certo, eles mexem lá para 2018. Mas é bom lembrar que a sociedade precisa estar presente, como tem estado nas ruas e cobrando e apoiando esses e cobrando aqueles, a sociedade também tem que estar presente para cobrar alterações profundas na lei eleitoral, nas regras eleitorais, porque o objetivo, me parece, e o objetivo deve ser o mesmo para todo mundo, que é um Brasil melhor, né? Professora, justamente agora, ainda nesse segundo bloco, a gente começa a falar sobre a participação do eleitor nesse processo todo eleitoral, né? Especialmente nesse momento que o Brasil está vivendo grandes transformações, são transformações com muita dor, diga-se de passagem. O senhor, enquanto especialista da área, enquanto professor, eu queria que você explicasse um pouco, o senhor tem notado esse interesse do eleitorado por esse assunto? Qual seria a mensagem que o senhor poderia deixar aqui para o nosso eleitor, né? Porque quem assiste também, sim, a maioria são eleitores, né? Para se interessar mais por esse assunto, para que a gente possa, em algum momento da nossa história política, fazer a diferença. Eu tenho sentido, sim, Cleide, um maior interesse dos eleitores, dos cidadãos. E pela primeira vez? Pela primeira vez, isso é muito importante, isso é muito saudável e eu sempre repito isso, quer dizer, não adianta ver a política e não é correto pensar que a política é uma coisa ruim, é um ambiente ruim. Não, são algumas pessoas que fazem esse ambiente ruim. Então, se a gente tiver uma maioria de pessoas boas, de pessoas honestas, com boa vontade, a gente consegue, em algum tempo, modificar toda essa situação e trazer para a política pessoas boas. E uma maneira de fazer isso é, de repente, mexer nessas regras e tornar essas regras mais transparentes, mais claras e permitir que novas lideranças surjam. Isso eu tenho visto todos os dias. Então, ao contrário do eleitor se afastar, e é importante eu estar falando aqui num veículo que reúne trabalhadores, trabalhador é aquele que sabe a dificuldade de ir no supermercado e aumentar a comida, a dificuldade de pagar a passagem do transporte público, e às vezes o transporte não funciona, a gente sabe disso. Então, esse trabalhador, ao invés de somente reclamar ou somente criticar, dizer o Brasil não serve, o Brasil isso, o Brasil aquilo, não. Vai pesquisar nomes para a próxima eleição e achar alguém que esteja próximo do seu perfil. E para isso a internet é uma fonte de informação absolutamente importante. Eu ia justamente perguntar quais são os instrumentos que nós hoje, cidadãos, tem para se aproximar ou pesquisar o máximo possível sobre quem são os nossos candidatos, por exemplo, para esse ano de 2016, a prefeitos e vereadores das cidades, por exemplo. Quais são os instrumentos? Eu gosto de repetir uma expressão da Constituição, né? Que o parágrafo 9º do artigo 14 fala em vida pregressa. Então, todo mundo tem vida pregressa. Então, a gente pode investigar a vida pregressa dos nossos candidatos e decidir aquele que merece a nossa confiança ou não. Agora, uma coisa importante destacar. Nos embates políticos, e às vezes nas cidades menores isso fica mais evidente, de repente uma notícia, não que não seja verdadeira, mas uma notícia, alguém está sendo processado, por exemplo. Essa notícia, alguém está sendo processado, já serve para dizer que o sujeito é ficha suja ou é um tremendo bandido, portanto não merece o nosso voto. E nem sempre é assim. Por isso que o eleitor tem que ficar atento e pesquisar e investigar mesmo. Processar,
muitas vezes a gente sofre processo. Eu sou advogado, eu sei disso, eu vivo disso, né? Mas se alguém que é candidato a prefeito na minha cidade, ou candidato a vereador, de repente machucou alguém num atropelamento, ou num acidente, ou sei lá o que, não significa que ele é uma pessoa desonesta e que amanhã depois vai se eleger e vai roubar. Causou lá um acidente, causou algum tipo de machucado em alguém, mas não significa que ele é desonesto. Agora, aproveitando esse mesmo exemplo, é diferente daquele candidato, eventualmente, que bebe e vai dirigir. Esse é o contrário. Se o sujeito vai beber sabendo que não pode beber e mata alguém ou machuca alguém, esse já não merece a minha confiança. Porque ele sabe que não devia fazer aquilo e fez aquilo. Veja, eu não estou falando de corrupção, não. Não estou falando de roubar. Estou dando exemplo do dia a dia. Do dia a dia, né? E isso o eleitor tem notícia, isso o eleitor tem como fiscalizar diretamente pela internet. Professor, quando eu perguntei de um instrumento para a gente se informar o máximo possível dos nossos possíveis candidatos, eu perguntei justamente porque a gente também tem, infelizmente, né, assim como em cada categoria, cada setores da nossa sociedade, a gente também tem os meios de comunicação, de alguma forma, né, não são todos, obviamente, comprometidos com a informação, né? Então, a minha pergunta era quais eram esses instrumentos, justamente por esse comprometimento, às vezes, dos nossos meios de comunicação, né? A gente tem que lembrar, infelizmente, que o sistema, né, no Brasil é de concessão. Então, as redes de televisão, os canais de televisão, os canais de rádio são concessão. E a gente vê nomes aí de políticos famosos, pessoas famosas, famílias famosas que têm concessões, né, de televisões e de rádios. Então, muito provavelmente vão procurar beneficiar aquela pessoa que tem, né, o parentesco ou que tem o sobrenome dos sócios da empresa. Agora, a lei fala claramente que no período eleitoral, que é esse que nós já estamos, não pode dar tratamento privilegiado. Privilegiado nem a televisão, nem o rádio. Agora, mesmo assim, a gente sabe que tem abuso, mas felizmente a lei prevê formas de coibir esses abusos. Então, não adianta eu achar que eu sou dono da TV ou dono do rádio na minha cidade e por causa disso eu vou usar aquele instrumento todos os dias e vou sair do outro lado eleito, porque a lei prevê cassação para quem faz isso. Agora, tem sempre um outro que escapa, né? Agora, imprensa escrita, jornais e revistas, essas têm o direito a serem tendenciosas. Têm o direito, a lei permite, eu tenho o direito de ter meu candidato. Então, o eleitor, sabendo disso, só precisa tomar cuidado para não se deixar levar por uma informação. Não que ela é mentirosa, eu tenho certeza que os grandes veículos de comunicação nossos não inventam notícias, mas são tendenciosos. Exatamente. E aí, de repente, interpretam uma notícia com um componente um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e o eleitor tem que estar atento a isso e saber separar. Ok. Por isso a internet fica como sugestão, justamente porque ela permite uma pesquisa maior, você tem aí um mundo maior para fazer esse tipo de busca e se envolver mais com o assunto, né? Com certeza. E aí eu posso até pegar como fonte primária da informação aquela revista, aquela notícia do rádio, e aí depois eu vou lá na internet buscar. Eu tenho ouvido falar fulano de tal e não merece ser prefeito porque deixou de pagar o aluguel. Eu fico pensando, poxa, tudo bem, está errado deixar de pagar o aluguel, mas não significa que não vai ser um bom candidato, não significa que não vai ser um bom representante, né? Por exemplo. É verdade. E quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né, professor? Com certeza. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. Para os associados que procuram descanso nas férias, fim de semana e feriados, a colônia de férias Sindepress de Praia Grande é um privilégio. A poucos minutos de São Paulo, possui chalés com capacidade para 6 pessoas, todos equipados com fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios de cozinha, ar-condicionado, ventilador e televisão LCD. Não deixe de fazer sua reserva. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepress Entrevista, que conversa hoje com o Dr. Alberto Rolo. Ele é professor de Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Professor, agora um tema importantíssimo que a gente não deve perder a oportunidade de falar e explorar do seu conhecimento sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a tão esperada e necessária reforma política brasileira.
Olha, Cleide, é presidente da OAB aqui no estado de São Paulo, Marcos da Costa. E o Marcos da Costa criou 2 comissões. Uma comissão de direito eleitoral, que eu sou vice-presidente, e uma comissão de reforma política, que eu sou membro. E nessa comissão da reforma política nós discutimos sem parar, independentemente do Congresso estar trabalhando no assunto ou não, sem parar propostas para melhorar o Brasil, né? E algumas dessas propostas, e no final de 2014 nós transformamos essas propostas naquele momento, redigimos num documento e o presidente da OAB foi entregar lá no Congresso Nacional em Brasília, que é uma ideia para ser discutida. Não significa que são as melhores propostas ou que devem ser implementadas essas, não. Mas é um documento que foi estudado, foi discutido por estudiosos do direito, pensadores do direito, que podia servir como base, né? E aí esses temas mais relevantes acabaram sendo abandonados. Eu posso destacar alguns desses temas para você, por exemplo, para o nosso telespectador, que é, uma das ideias seria a gente adotar o voto distrital. Sim. Por quê essa ideia? A gente fala muito de voto distrital, porque o voto distrital aproxima o eleitor daquele que é eleito. Hoje a gente tem esse sistema de eleição proporcional, onde o nosso deputado, ou vamos falar de vereador, que a eleição é agora, o nosso vereador pode ter voto no município inteiro. Então alguém que é da Zona Sul acaba votando em alguém da Zona Norte, alguém da Zona Leste acaba votando em um candidato da Zona Oeste, sem que às vezes o candidato conheça os problemas daquela região. Então a ideia de fazer um voto distrital é que cada candidato ficasse vinculado a um determinado distrito, de maneira que todos os eleitores sabem onde é o escritório dele, às vezes onde ele mora, onde os filhos estudam, para saber, olha, ali tem buraco, olha, ali não tem transporte coletivo, ali o mato está crescendo naquela rua, naquele jardim, não tem praça, alguma coisa desse tipo. Então, esse seria um avanço bastante significativo, que nós colocamos lá nas nossas propostas e o Congresso sequer quis discutir. Um ou outro falava em voto distrital, mas não com seriedade. Sim. Esse é um assunto. Outro assunto, eles falaram muito de aumento de mandato para 5 anos, coincidência de eleições, como se a eleição fosse uma coisa ruim, né? Não, a eleição de 2 em 2 anos é ruim. Eu não acho que democracia é ruim. Ao contrário, a gente fazendo eleições periódicas, se eu errei agora, na próxima eu tento consertar, né? Então, esse é um raciocínio. Outro assunto que a gente discutiu lá na Comissão de Reforma Política foi, eventualmente, a diminuição do número de partidos, porque esse é um problema grande no Brasil. No Brasil, né? Nós temos hoje 35 partidos registrados no TSE, é muita coisa, e desses 35, 28, 29 tem representação no Congresso. São muitos interesses, né, professor? São muitos interesses. Como é que você vai conseguir o governo A, o governo B, não importa, mas como é que eu vou discutir com 28 partidos para aprovar um projeto? É aí que talvez entre aquela história de fazer concessões, dar emendas para aqui, dar emenda para ali. Se houvesse uma redução... Por causa desse modelo que a gente tem hoje, né? Se houvesse uma redução para... Também não precisa ser só 2. Em algum momento que a gente não tinha democracia, a gente tinha só 2 partidos, né? Também não precisa chegar a esse extremo. Mas meia dúzia, 8, no máximo 10 partidos, para sentar à volta de uma mesa, fica mais fácil conversar e discutir política e discutir o que é melhor para o Brasil. Então, essa também era uma ideia que a OAB colocou no papel e levou no Congresso. Redução do número de partidos. Também era uma ideia importante. O que mais? A gente falou muito de financiamento. Em algum momento a gente ouviu falar de financiamento exclusivamente público. Sim. Não parece, lá na OAB nós chegamos a essa conclusão, de que o financiamento exclusivamente público é prejudicial para a sociedade, porque eu pego dinheiro que precisa para a escola, dinheiro que precisa para o hospital, dinheiro que precisa para asfaltar a rua, para jogar na campanha eleitoral. Não, deixa os candidatos irem atrás, cada um vai atrás do seu dinheiro e depois presta contas. Então, são assuntos que a gente discutiu e vem discutindo, que precisa que a sociedade também abrace aqueles assuntos que a sociedade achar relevantes e pressionar o Congresso para votar. Professor, eu sei que a gente deveria até ter falado disso no começo dessa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a sua avaliação sobre a Lei Ficha Limpa, por exemplo. Olha, a lei da ficha limpa é de 2010, então já tem aí 6 anos praticamente que ela está em vigor. Foi um avanço, sim, para a sociedade. Agora, aquela história, às vezes a gente acaba meio que tapando sol com a peneira. Uma das grandes alterações da lei da ficha limpa é aumentar a inelegibilidade, né? A maioria dos prazos eram de 3 anos, ou era de 3 anos o prazo, aumentou para 8. Agora, por que era de 3 e aumentou para 8? Porque não dava tempo da justiça julgar os processos em 3 anos, e aí acabava terminando o prazo de inelegibilidade. Vamos fazer uma conta rápida. Quem se elegia em 2012 sofria uma ação, 3 anos depois dá 2015, ou seja, 2016 já estava liberado. Quer dizer,
Tá errado isso? Tá errado. Então agora a gente aumenta para 8, né? Ao invés de a gente pensar na origem, que é a morosidade do processo. Vamos melhorar a velocidade dos processos? Aí a gente aumenta o prazo, né? Agora, sem dúvida, foi um avanço importante, significativo. Como ainda tem 6 anos, eu acho que a Justiça Eleitoral está ainda adequando, né, acertando o seu peso. Eu acho, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que há situações onde a lei acaba sendo injusta. Então, bons candidatos acabam sendo proibidos de serem candidatos, né, de terem o seu registro definido por causa da lei da ficha limpa, mas não significa que são desonestos, não significa que são corruptos, não significa que são pessoas de índole ruim. Então, é questão de acertar um pouquinho algum detalhe da lei da ficha limpa para ela ficar perfeita. Mas, no geral, ela já foi um instrumento positivo aí para o nosso direito eleitoral. Com certeza. Melhorou bastante e tem barrado, desde 2010, muitos candidatos que realmente não mereciam, se fossem eleitos, exercer mandato eletivo. Ok. Bom, para a gente encerrar, professora, vamos falar de 2 temas que, conversando nos bastidores, né, a gente falou um pouco sobre isso, está longe aqui do nosso sonho brasileiro, mas eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, porque podem ser possibilidades. Queria que o senhor falasse aqui da Constituinte exclusiva e o senhor falasse do recall, que já é um modelo que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Explicar aqui para quem nos assiste o que é exatamente isso. A gente que pensa no Brasil fica pensando qual seria uma solução para resolver a crise que o Brasil passa hoje, a crise política, a crise econômica, né? Hoje a gente tem um processo de impeachment previsto na Constituição. É um instrumento, é uma ferramenta. Mas para evitar aquela discussão, teve 55 milhões de votos, não tem pedalada, não tem, faz perícia, vai no Senado, tem interesse, não tem? E alguns questionam, e eu acho esse questionamento relevante, será que o Senado tem legitimidade para tirar 55 milhões de votos? Só lembrando, o processo está previsto na Constituição, então se a Constituição diz que o Senado pode, porque está na Constituição. Mas será que não era melhor devolver para a população, devolver para a sociedade, para o eleitor? Essa decisão. Essa decisão, esse direito? Então o instrumento do recall, como você observou bem, Cleide, já tem lá nos Estados Unidos, significa dar para o mesmo eleitor que colocou o direito de tirar. É só estabelecer regras. Alguém vai dizer, mas peraí, mas então todo mês vai ter recall porque aumentou o preço da gasolina ou porque aumentou o imposto, sei lá o quê. Não. Regras básicas que nós discutimos também lá na OAB, por exemplo, não pode ter recall, se a gente considerar um mandato de 4 anos, e sempre só o executivo, tá? Presidente e governadores, talvez nem prefeito, ou talvez prefeito de cidades maiores. Mas vamos considerar um mandato de 4 anos, não pode no primeiro, porque aquele candidato que se elegeu tem o direito de arrumar casa no primeiro ano, não pode no último, porque está perto da eleição, então o adversário não pode usar aquilo como um argumento político. Então significa, no segundo e terceiro ano, sim, e só uma vez. Também você não vai colocar uma ameaça no governo daquela pessoa, né? Daquele representante. Só uma vez. Coloca em votação na mesma urna eletrônica. Quer que continue, vota sim, quer que saia, vote não. Sem esse problema, porque o que a gente está vindo discutir hoje é cometer o crime, não cometer o crime, que é o que fala, né? O impeachment, que é o que prevê o impeachment. Aí não tem esse problema se cometer o crime ou não cometer o crime. O povo, o eleitor, quer que continue ou quer que saia? Pronto, sai, acabou, resolveu. Simples. Então, simples. Esta seria uma maneira. É só acertar as regras, seria uma maneira. E o outro assunto que foi que você perguntou? Que é a Constituinte exclusiva. Constituinte exclusiva. Quando me perguntam, olha, o senhor acha que em algum momento vai dar certo uma reforma ampla, uma reforma política grande? Eu tenho as minhas dúvidas, embora eu seja otimista, que deixar o mesmo Congresso que se elege de acordo com essas regras para mudá-las é perigoso, porque provavelmente ninguém vai mudar regras que vá prejudicá-lo amanhã ou depois. Então, quando a gente fala em Constituinte exclusiva, e eu não sou o primeiro a falar, mas quando eu tenho oportunidade eu falo isso, significa eleger, durante 1 ano, durante 2 anos, eleger pessoas, representantes da sociedade, só para fazer reforma política. E depois que terminou a reforma política, vai cada um para sua casa, o médico vai para o seu consultório, o dentista vai para o seu consultório, eu, advogado, vou para o meu escritório, o professor vai para a sala de aula, acabou. O seu papel é esse, porque aí essas pessoas não teriam um comprometimento, não estão pensando, como é que eu vou me eleger daqui 2 anos, como é que eu vou me eleger daqui 4 ou daqui 6 ou sei lá o quê. Por isso a gente fala em Constituinte exclusiva. Já se falou isso num passado recente, agora também não dá para usar a Constituinte exclusiva como mote para você eventualmente negociar essa ou aquela votação. Se você vota em meu favor, a gente faz Constituinte exclusiva. Também não é assim. É fazer de forma séria, de forma correta, para valer para as próximas décadas. Não para resolver a situação de hoje, mas para as próximas. Mas para longo prazo, né? Para longo prazo. Tá.
Professor, agora sim, para encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são as suas impressões e observações para o nosso futuro político, mediante esse cenário que a gente tem vivido, que é preocupante. Então, para responder essa sua pergunta, não tem como a gente não falar da Lava Jato. Então, eu acho que a Operação Lava Jato, como tem saído aí há meses na grande imprensa, acaba sendo necessária para a gente ficar sabendo, ficar conhecendo um monte de coisa que a gente não sabia e não conhecia. Agora, é lógico, eu como advogado não posso falar diferente do que aquele velho ditado. Os culpados têm que ser punidos e aqueles que não tiverem culpa têm que ser absolvidos e inocentados. Então, sempre que me perguntam isso, eu digo, todo mundo, desde o sujeito mais rico até o mais simples, desde o presidente da República até o vereador da cidade menor, todo mundo que tem envolvimento com atos ilícitos tem que ser punido. Doa a quem doer, não importa. Então, eu tenho, sendo otimista, eu tenho esperança de que ao final disso, como já aconteceu em outras operações, em outros processos aí recentes, ao final disso a gente, se não vai passar o Brasil a limpo inteiro porque não dá para você resolver 40, 50, já disseram que corrupção não é desse governo, é verdade, corrupção vem de décadas, né? Então se a gente não vai conseguir resolver em um ano de Operação Lava Jato, em 2 ou 3, mas um grande início, um grande começo. Ok. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço, Cleide, e estou sempre à disposição para a gente tratar desse assunto, né, que é um assunto importante para o futuro do Brasil. É verdade. Bom, para todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.